você que acompanha o portal Destaque Regional, seja bem-vindo ao Esporte DR desta segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. Sou Felipe Alípio e trago as informações e as atualizações das competições que estão em andamento em São Lourenço do Oeste e na grande região. O Campeonato Municipal de Futebol de Campo Amador de São Lourenço do Oeste teve uma grande movimentação ao longo da última semana. Dos jogos realizados na quinta-feira, novas agendas estavam programadas para a tarde de sábado e também de domingo. Por conta das chuvas, os jogos de sábado foram adiados e no domingo teve bola rolando lá no Vasco da Gama, aonde a equipe do Bela Vista conquistou a segunda vitória consecutiva sobre o Brasil, equipe B, e o Vasco da Gama de Presidente Juscelino goleou o Nacional pelo placar de 10-0. Confira essas e outras informações e as atualizações de classificação do Municipal de Campo aqui no Esporte DR. Os Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste estão em andamento e teve andamento nas disputas do futsal. Na noite de quinta-feira teve jogos pelo naipe feminino, na noite de sexta pela Série B e nova rodada está programada para ser realizada na noite desta terça-feira. Confira os jogos aqui conosco. Na tarde de sábado teve disputas de voleibol pelos Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste. 3 jogos, incluindo a agenda no naipe masculino e feminino, foi realizada. Ainda pelo Jaslo, vai ter início a terceira passada do Bolão 23 no naipe masculino na noite desta segunda-feira e amanhã é a vez de as mulheres iniciarem a passada que resulta na classificação da primeira fase dos Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste. Série Prata da Liga Catarinense de Futsal teve andamento. A Abelardense venceu Ipumirim e abriu vantagem na busca pela classificação para as quartas de final. Já o Novo Horizonte e o Independente teve quebra-quebra na noite de sábado e o embate ficou empatado em 5-5. Pela Série Prata, os playoffs também foram realizados. A equipe Transpin Futsal superou a Sinergia. Já o Futsal Irati e o Arabutã ficaram no 2-2. Jogos que fazem parte do turno foram realizados na noite de sábado, dia 9. Na penúltima rodada da primeira fase da Liga Nacional de Futsal, o JEC tropeçou e perdeu a liderança. Já o Magnus venceu jogando fora de casa e assumiu a classificação na primeira fase. Surpresa também foi o Atlântico conquistando uma vitória importante e colocando em risco as primeiras colocações da Liga Nacional de Futsal. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora no Esporte DR. De segunda a sábado, o melhor almoço você encontra no restaurante Chapecó Grill. Além de vasta variedade de saladas, pratos frios e quentes, tem a maior diversidade de carnes no grill. Atendimento é das 11 até as 14 horas e há estacionamento coberto. Estamos na Avenida Brasil, sob o Ítalo Supermercados. A S Tintas é o lugar ideal para você dar uma cara nova à sua casa. Além de ter preços bons e condições diferenciadas de pagamento, tem tudo o que você precisa para pintar o seu imóvel, seja ele residencial, comercial ou industrial. Venha fazer uma visita e conhecer as nossas promoções. Estamos na Avenida Ernesto Belter, próxima à La Casa. Chame um de nossos representantes pelo telefone ou no WhatsApp. O número é 49-3344-4365. Há 15 anos, o Destaque Regional gera informação e entretenimento para São Lourenço do Oeste e região. Nossa história começou no jornal impresso. Atualmente, também estamos nas plataformas digitais. Vem com a gente e fique bem informado sobre os acontecimentos no meio político, esportivo, policial e até no agronegócio. Estamos no www.destaqueregional.jor.br. A gente também se encontra nas redes sociais, tipo Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube.
Voltamos com o Sport DR desta segunda-feira, dia 11 de setembro, e vamos trazendo as informações do desporto de São Lourenço do Oeste. Na semana que passou, o 39º Campeonato Municipal de Futebol de Campo Amador teve andamento. Uma agenda foi cumprida na tarde de quinta-feira, dia 7 de setembro, no campo da comunidade Bela Vista, e outra agenda foi realizada lá no campo da comunidade Santana da Bela Vista. Ao todo, 4 jogos foram disputados, sendo que os resultados da ocasião foram os seguintes. O Sport Clube São José, equipe B, venceu o Sport Clube Santos pelo placar de 1-0. O outro jogo disputado lá no campo da comunidade do Canarinho da Santana foi o time da casa versus o Sport Clube São José de Lajeado Antunes, onde os canarinhos comemoraram a vitória, a segunda consecutiva, pelo placar de 3-1. Já no campo da comunidade Bela Vista, o Brasil de Frederico Vassner encarou o Farroupilha Futebol Clube. O confronto findou com a vitória dos brasileiros pelo placar de 8-2. Fechamento da agenda da tarde foi com o embate entre o Sport Clube Bela Vista versus o Oeste Futebol Clube. Jogo esse que findou com a vitória do time da casa pelo placar de 2-1. A competição teve andamento no final de semana. 2 rodadas estavam programadas a serem realizadas na tarde de sábado. Por conta das intempéries climáticas que aconteceram ao longo da sexta e do sábado, os jogos tiveram que ser adiados. De acordo com o Comitê Desportivo Municipal, o excesso de água nos campos iria prejudicar os gramados e não teria condições de dar sequência posterior às competições. Por conta disso, as agendas foram adiadas e nova data será anunciada dentro de breve. Por conta da realização de outros jogos que já tinham sido adiados, a expectativa é que essas 2 agendas sejam acrescidas ao fim dos jogos já divulgados pelo CDM. Na tarde de domingo, teve bola rolando lá no campo da comunidade de Presidente Juscelino, no estádio do Esporte Clube Vasco da Gama de Presidente Juscelino. O primeiro jogo teve em campo o Brasil, equipe B, versus o Esporte Clube Bela Vista. Com placar de 4-0, o Bela Vista embalou e conquistou a segunda vitória na competição. E na sequência, quem também comemorou a segunda vitória foi o Esporte Clube Vasco da Gama de Presidente Juscelino. Dessa vez, o jogo teve um gostinho de goleada, haja vista que o Vasco meteu 10-0 sobre o Nacional Futebol Clube. Com esses resultados, tem uma nova ordem na classificação. Na chave A, o Brasil de Frederico Vassner está líder isolado da competição, com 12 pontos conquistados em 4 jogos disputados. Nesse momento, o Brasil de Frederico Vassner é a única equipe a estar classificada a disputar a Série A do Campeonato Municipal na 39ª edição. Mas tem jogos a serem realizados? Tem. Isso é verdade. O Brasil de Frederico Vassner ainda vai enfrentar o São Lourenço Futebol Clube, equipe sub-18. Equipe essa que ocupa a 3ª colocação e tem 1 ponto no ranking. Atualmente, o São Lourenço Futebol Clube é a única equipe que pode pôr risco à classificação do Brasil. E ainda assim, a equipe estaria classificada para disputar a Série A. Porque se vencer os 4 confrontos ainda a serem realizados, o São Lourenço Futebol Clube chegaria ali à faixa dos 13 pontos e colocaria o Brasil na 2ª colocação. Mesmo que a equipe com a 2ª colocação atualmente, que é o Esporte Clube Vasco da Gama, venha a vencer os demais confrontos a serem realizados, o Vasco chegaria a 12 pontos. E pelo primeiro critério de desempate, a equipe do Brasil estaria classificada porque ela venceu do Vasco da Gama, equipe B. Estas são as 3 equipes que estão liderando na liderança da chave A. A chave ainda conta com a participação do Mercenários na 4ª colocação com 1 ponto, União Beneficente 3 Voltas, equipe B, na 5ª colocação com 1 ponto, e a 6ª posição está com o Farroupilha com 1 ponto no saldo da pontuação e ocupando a 6ª colocação. Para a chave B, a disputa está um pouco mais acirrada e a única equipe que já se tem a certeza de qual série irá seguir o campeonato é o Nacional Futebol Clube, que atualmente está na 6ª posição e não tem nenhum ponto em 4 jogos disputados.
Com esse rendimento, o Nacional já está destinado a disputar a Série C do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Amador. Na outra ponta da tabela está o Recreativo Esporte Clube Canarinho da Santana. Com 5 jogos já realizados na primeira fase, a equipe soma 9 pontos na classificação. A segunda posição é ocupada pelo Esporte Clube Vasco da Gama de Presidente Juscelino, que também chegou à artilharia da competição no presente momento. Com a goleada de 10-0 na tarde de ontem, o Valdecir Amaro, mais conhecido como Siri, chegou a 8 gols na 39ª edição do campeonato e é o atual artilheiro da competição. O ranking da chave B conta com o São Caetano Esporte Clube na terceira colocação, com 6 pontos conquistados em 2 jogos disputados. O Esporte Clube São José de Lanjado Antunes na quarta colocação, com 4 pontos em 3 jogos disputados. E a quinta posição é ocupada pelo Esporte Clube Audax. Atualmente o Audax tem 3 pontos em 3 jogos disputados. Esta é a classificação da chave B para a primeira fase do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Amador. Pela chave C, a liderança está com o União Beneficente Três Voltas, que também ocupa o posto de equipe com o maior número de gols registrados nessa primeira fase. Dos 3 jogos disputados, 3 vitórias, 9 pontos na classificação. No saldo de gols, são 19 gols, sendo que foram marcados 20 gols e sofrido 1 gol, totalizando o saldo de gols de 19. Atualmente, a segunda posição é ocupada pelo Esporte Clube Independente, que disputou 3 partidas e venceu 2, totalizando 6 pontos na classificação. Se fosse hoje o encerramento da primeira fase, estas seriam as 2 equipes a disputarem a Série A. A competição, a classificação segue com a participação do Esporte Clube Braca na terceira colocação com 3 pontos e do quarto ao sexto colocados, as equipes não pontuaram até o presente momento. O ranking segue com o Aston Futebol Clube, União São Francisco e o Arsenal, que atualmente está na 6ª posição. Este é o ranking da chave C do Campeonato Municipal para a primeira fase. Ainda tem a realização, ou melhor dizendo, o ranking da chave D, uma das chaves mais equilibradas da competição. Atualmente, o Esporte Clube Bela Vista está na liderança da chave. Embalado com 2 vitórias, o Esporte Clube Bela Vista tem 7 pontos em 3 jogos disputados. É a única equipe ainda invicta nesta chave. O Esporte Clube São José vem na segunda posição, com 5 pontos em 3 jogos disputados. O Oeste Futebol Clube na terceira colocação, com 3 pontos em 2 jogos. O Esporte Clube Santos na quarta colocação, com 3 pontos em 3 jogos. E o Brasil B, que disputou 2 jogos, tem 1 ponto e atualmente ocupa a 5ª posição. A lanterna está com o Estudiantes Futebol Clube, equipe essa que disputou apenas 1 jogo e até o presente momento não pontuou na primeira fase do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Amador de São Lourenço do Oeste. Esta competição volta a ter agendas para o próximo final de semana. De acordo com o CDM, já tem alguns jogos confirmados. A bola vai rolar lá na comunidade de Lajeado Antunes, onde o União São Francisco encara o Esporte Clube Braca a partir das 14 horas. E às 16 horas vai rolar a bola entre o Bela Vista versus o Esporte Clube Santos. Estes jogos estão programados para serem realizados na tarde de sábado, dia 16. Outra agenda está programada para ser realizada no domingo e a bola vai rolar no campo da comunidade de Lajeado Antunes, onde o Aston Futebol Clube encara o Arsenal a partir das 14 horas. E a partir das 16, o Esporte Clube São José, equipe B, encara o Oeste Futebol Clube. Já no campo da comunidade do Presidente Juscelino, o Estudiantes vai enfrentar o Brasil B nas 14 horas e às 16, o Esporte Clube Vasco da Gama entra em campo para encarar o Esporte Clube Audax. Esta é a agenda de jogos para o próximo final de semana para o Campeonato Municipal de Futebol de Campo Amador de São Lourenço do Oeste. Outra competição que está movimentando os atletas lourencianos é os Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste, mais conhecido como JASLO. A competição tem realização de disputas em várias modalidades.
uma das que mais tem gerado agendas é o futsal. Na noite de sexta-feira, dia 8, o ginásio Adilson Rogério da Croce foi palco de 3 confrontos pela Série B. No primeiro jogo, o Vila Real encarou o São Roque Futsal Clube. O jogo válido pela chave E terminou com a vitória do São Roque pelo placar de 4-1. Pela chave E, teve vitória do Esporte Clube Independente sobre o Tijuana Futsal Clube. Neste embate, os marcadores findaram com o placar de 12-5. No encerramento da noite de sexta-feira, Venezuela Federação Social encarou o Auto Center Som e Cia e a vitória para o time dos imigrantes foi pelo placar de 6-4. Esse jogo que é válido pela chave F. Novas disputas pela Série B estão programadas para serem realizadas na noite de amanhã, terça-feira, dia 12. Novamente, a agenda vai ser cumprida no ginásio Adilson Rogério da Croce. O primeiro jogo tem previsão de início para as 19h30, aonde a Odontotop vai encarar os Amigos Futsal Clube. O jogo é válido pela chave H. Na sequência, por volta das 20h30, o Real São Lourenço vai encarar o Meia Boca Juniors em jogo válido pela chave G. Pela mesma chave, o Mercenários Futsal Clube encara o 20 de novembro a partir das 21h30. Estes são os 3 jogos previstos para esta terça-feira, dia 12, pela Série B do futsal pelo Jaslo. Ainda falando das disputas do Corre da Bola Pesada, teve competição pela categoria Sub-18 na tarde de sábado, dia 9. Novamente, a agenda foi cumprida no ginásio Adilson Rogério da Croce, mais conhecido como Ginasião, em São Lourenço. No primeiro jogo, a Mecânica Pisquila, a equipe A, perdeu para o Alcateia Futsal Clube. O resultado foi de 7-1 em jogo válido pela chave B. Pela chave A, o Várzea dos Moleques empatou em 2-2 contra o Nacional Futsal Clube. Fechamento da noite foi com o Aston Futsal Clube encarando a equipe Fênix. Equipe essa que comemorou a vitória pelo placar de 3-2 em jogo válido pela chave A. Novas agendas das categorias Sub-18 estão programadas para o próximo sábado. Outra disputa que acontece nos sábados é de voleibol. E no sábado, dia 9, 3 jogos foram realizados aqui no Ginasião. No primeiro jogo, válido pelo naipe feminino, Força do Vôlei venceu a equipe Mecânica Pisquila, equipe B, pelo placar de 2-0. O resultado compreende a agenda de jogos da chave B. No naipe masculino, 2 jogos foram realizados. Pela chave A, o Esporte Clube São José venceu a Mecânica Pisquila, equipe B, pelo placar de 2-0. Também por 2-0, o Master Vôlei venceu o Chiquinho Paisagismo, equipe B. Jogo este que compreende a agenda de confrontos da chave B do voleibol na 30ª edição dos Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste. Outra modalidade que está tendo confrontos é o Bolão 23 e nessa segunda-feira, na noite desta segunda-feira, vai ter início a terceira passada do naipe masculino. Os arremessos serão realizados nas pistas do Centro Esportivo a partir das 19h10. Conforme a organização do CDM, a sequência de arremessos será as seguintes: Mecânica Pisquila, equipe A, AS Tintas, Mecânica Pisquila, equipe B, Esporte Clube Vasco da Gama, de Presidente Juscelino, Terceira Idade, equipe A, Tijuana Futsal Clube, Imobiliária Casa Grande e Terceira Idade, equipe B. De acordo com a comissão organizadora, a expectativa é que os arremessos sejam realizados dentro de 20 minutos para cada equipe. Cabe ressaltar que o início dos jogos tem previsão de início para as 19h10 e não há previsão de encerramento dos arremessos para esta fase. E amanhã, terça-feira, dia 12, vai ser a vez de as mulheres irem à pista. A quarta passada também vai ser realizada no Centro Esportivo de São Lourenço do Oeste. O início dos arremessos está previsto para as 19h10 e a sequência é a seguinte: Mecânica Pisquila, equipe B, Bellatrix Futsal Clube, equipe A, na sequência Bellatrix Futsal Clube, equipe B, Terceira Idade, equipe A, Terceira Idade, equipe B,
Tijuana Futsal Clube e Mecânica Pisquila, equipe A. A maior cobertura dessa competição você encontra em nosso portal de notícias. Estamos no www.destaqueregional.jor.br. Cola lá, veja as fotos que estamos fazendo dos arremessos do bolão, também da bocha e das demais modalidades que estão sendo disputadas nos Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste. O Campeonato Estadual da Liga Catarinense de Futsal na Série Prata teve andamento nesse final de semana. Alguns jogos dos playoffs da fase de turno foram realizados. Ao todo foram 2 jogos. Um aconteceu no município de Ipumirim, onde o Futsal Moleque de Ipumirim encarou a Abelardense Futsal. Os visitantes não se acanharam e partiram para cima, buscando a primeira vitória na etapa classificatória. Pelo placar de 2-0, a Abelardense comemorou a vitória no turno. Vantagem essa que coloca a Abelardense em condições melhores de jogo no retorno, que será na casa da Abelardense, em jogo ainda a ser definido a data. Outro confronto que foi realizado nesse final de semana é entre Futsal Novo Horizonte versus o Independente. A bola rolou no Ginásio Municipal de Novo Horizonte na noite de sábado, dia 9. O jogo findou com o placar de 5-5, mas ao longo da realização do confronto, teve uma série de episódios pouco louváveis para a prática esportiva. Após a realização de um gol, o atleta Ayrton Negão foi comemorado com a sua família na arquibancada e a equipe do Novo Horizonte, os torcedores da equipe do Novo Horizonte, interpretaram como uma provocação e acabou gerando um tumulto ali dentro de quadra e também fora de quadra. Para apaziguar os ânimos, a Polícia Militar teve que entrar em ação e o jogo ficou interrompido por alguns minutos. Dadas as circunstâncias, muitos atletas e também muitos espectadores acabaram deixando o ginásio por conta do tumulto e, consequentemente, também por causa do spray de gás de pimenta que foi utilizado para dispersar o tumulto que ocorreu dentro do ginásio de esportes. Lamentavelmente, a prática esportiva ainda vive com momentos como esse, que infelizmente desabonam a prática do futsal, que ainda não é uma modalidade considerada profissional, mas que está trabalhando forte para chegar nesse nível de reconhecimento, e práticas como essa não contribuem com a valorização devida à prática do futsal. Tomara que que não tenhamos novos episódios como esse e que a competição siga conforme a comissão organizadora espera e também como as equipes e os espectadores merecem. Novas agendas do Campeonato Catarinense Série Ouro, do estadual da Liga Catarinense de Futsal na Série Prata, serão realizadas no próximo sábado. E você acompanha aqui no Esporte DR a agenda de jogos a ser cumprida por esta competição. Ainda falando sobre o estadual da Liga Catarinense de Futsal, a Série Bronze também está em andamento e na noite de sábado, dia 9, 2 confrontos foram realizados. A equipe Transpin Futsal encarou o Nova Erechim Sinergia em jogo realizado, na cidade de Santa Cecília, no ginásio Aristeu Fernandes. O confronto foi acirrado, tendo findado com a vitória do time da casa pelo placar de 4-3. Outro jogo realizado por esta competição foi no município de Irati, onde o Futsal Irati encarou o Futsal Arabutã Bitrax. Em um jogo disputado do início ao fim, acirrado também do início ao fim, o empate de 2-2 foi registrado na agenda cumprida na noite de sábado, dia 9. Com esses resultados, somado à primeira partida realizada lá no dia 26 de agosto, a equipe entre Rio das Antas tem vantagem sobre a ADAF em jogo que vai ser realizado na casa da ADAF, e a Transpin Futsal também tem vantagem em jogo a ser cumprido no retorno na casa dos adversários. Tudo igual está no embate entre Futsal Irati versus Futsal Arabutã Bitrax. Para fechar o turno dos playoffs da Série Bronze, ainda tem um confronto a ser realizado entre Santiago do Sul Futsal versus Aliança Esporte Clube. Esse jogo tem previsão de acontecer no próximo sábado, dia 16,
a partir das 19h30 no Ginásio Municipal de Santiago do Sul. O jogo do retorno não tem previsão para ser realizado. A expectativa da comissão organizadora é que os 4 confrontos aconteçam daqui 2 finais de semana, lá no dia 23 de setembro, a partir das 20 horas, de forma simultânea, os 4 confrontos sejam realizados. No entanto, as agendas ainda precisam ser confirmadas pelas equipes e tão logo isso aconteça, você vai ficar sabendo aqui no Esporte DR. Outra competição de futsal que está em andamento é a Liga Nacional de Futsal, uma das competições mais cobiçadas pelos atletas e também das mais disputadas do mundo, está na primeira fase de realização. Atualmente, a Liga Nacional de Futsal está na 22ª rodada da primeira fase, sendo que a competição teve, a agenda dessa fase teve início na noite de sexta-feira, dia 8, e o encerramento da 22ª rodada está programado para a noite de amanhã, terça-feira, dia 12. Ao longo desse calendário, 12 confrontos serão realizados. Sendo que na abertura da rodada, a equipe do Cascavel venceu o Futsal São Lourenço pelo placar de 4-1. Ainda na noite de sexta-feira, o Taubaté perdeu para o Santo André Intelli pelo placar de 3-1. Por 3-1, o Corinthians também venceu o Umuarama jogando na casa do adversário. Em Foz do Iguaçu, a vitória também foi dos convidados. A Açoeva superou o Foz Cataratas pelo placar de 1-0. Na tarde de sábado, uma sequência de jogos foi realizada. Um dos confrontos mais surpreendentes, se assim podemos dizer, foi do Atlântico versus o Tubarão Futsal. A equipe que jogou em casa, no caso o Atlântico, que tem como mando de quadra o Clube Esportivo e Recreativo Atlântico em Erechim, conquistou a vitória pelo placar de 4-3. Com esse resultado, o Atlântico ascendeu na classificação e ficou momentaneamente na liderança da primeira fase da competição. Colocação essa que já foi superada logo na sequência pelo Magnus, que também jogou no Rio Grande do Sul e esteve na casa no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, no município de Carlos Barbosa, que é a casa da Associação Carlos Barbosa de Futsal. O jogo findou com a vitória dos visitantes pelo placar de 2-1. Quem garantiu a classificação para a próxima fase da Liga Nacional foi o Joaçaba, que venceu o Esporte Futuro pelo placar de 2-1, jogando em seus domínios. E a surpresa da rodada foi a derrota do Joinville Esporte Clube em seus domínios para o Praia Clube. De virada, o Praia conquistou uma vitória pelo placar de 3-2. A bola rolou também aqui em Pato Branco, no ginásio do Patão, também chamado de Ginásio Municipal do Olivar Lavarda, entre o Pato Futsal versus Minas. O jogo esse que findou empatado em 2-2. São José venceu o Blumenau em seus domínios na manhã de domingo, dia 10, pelo placar de 2-0, e o Marreco superou o Campo Mourão pelo placar de 5-3. O fechamento da 12ª rodada está previsto para ser realizado na noite de amanhã, a partir das 19 horas, com o embate entre o Brasília versus Jaraguá. A bola pesada vai correr pela Arena Brasília, no Distrito Federal, a partir das 19 horas. Com esses resultados, a Liga Nacional de Futsal está com uma nova configuração de ranking. O Magnus subiu para a primeira colocação com 50 pontos e o Atlântico para a segunda com 48 pontos. O Joinville Esporte Clube saiu pela primeira vez nessa edição da competição, dos favoritos e desceu para a terceira colocação em jogo com 48 pontos. Por que as duas primeiras colocações são mais importantes que as demais posições de classificação? Conforme as regras da Liga Nacional de Futsal, as duas primeiras equipes ficarem colocadas na classificação terão o domínio de quadra nos jogos eliminatórios, tanto da fase das quartas de final quanto da fase semifinal. A final acontece em quadra neutra e, por isso, não tem favorito de mando de quadra. Mas as fases que antecedem a decisão
são favorecidas as equipes que ficaram nas 2 primeiras colocações da competição. Seguindo com o ranking da Liga Nacional, o Cascavel está na 4ª posição com 42 pontos, o Tubarão na 5ª com 38 pontos, o Carlos Barbosa na 6ª com 36 pontos, empatado com o Jaraguá na 7ª e o Minas na 8ª colocação. Santo André em Tela está na 9ª com 35 pontos, empatado com o Corinthians na 10ª posição. O Praia permanece na 11ª colocação, tendo 31 pontos. Já a Sueva chegou à 12ª colocação, ao conquistar 30 pontos na competição. Quem desceu no ranking foi o Pato, que chegou à 13ª colocação com 29 pontos. O Joaçaba garantiu a classificação, chegando à 14ª posição com 28 pontos, e o Foz Cataratas está na 5ª colocação com 28 pontos. Quem ainda precisa brigar para se manter na zona de classificação é o São José, que atualmente está na 16ª colocação, a última a ser classificada para a próxima fase, tendo 24 pontos conquistados. Quem ainda tem chance de brigar pela classificação é o Marreco, que está na 17ª posição com 23 pontos, o Moarama na 18ª com 23 pontos e o Campo Mourão na 19ª com 22 pontos. A partir daí, estão as equipes já eliminadas da competição pelo ranking de classificação. Sport Futuro na 20ª colocação com 20 pontos, Taubaté na 21ª com 13 pontos, Blumenau Futsal na 22ª com 13, Futsal São Lourenço com 13 na 23ª e o Brasília, que atualmente ocupa a 24ª colocação com 11 pontos na classificação. A próxima rodada tem previsão de início para o dia... Previsão de início não, porque os jogos serão simultâneos e acontecerão no próximo dia 23 de setembro, a partir das 19 horas. E até lá, você acompanha a cobertura desta competição esportiva aqui no Sport DR. Muito obrigado pela sua atenção e voltamos amanhã com mais uma edição do Sport DR. De segunda a sábado, o melhor almoço você encontra no restaurante Chapecó Grill. Além de vasta variedade de saladas, pratos frios e quentes, tem a maior diversidade de carnes no grill. Atendimento é das 11 até as 14 horas e há estacionamento coberto. Estamos na Avenida Brasil, sob o Ítalo Supermercados. A S Tintas é o lugar ideal para você dar uma cara nova à sua casa. Além de ter preços bons e condições diferenciadas de pagamento, tem tudo o que você precisa para pintar o seu imóvel, seja ele residencial, comercial ou industrial. Venha fazer uma visita e conhecer as nossas promoções. Estamos na Avenida Ernesto Belter, próxima à La Casa. Chame um de nossos representantes pelo telefone ou no WhatsApp. O número é 49-3344-4365. Há 15 anos, o Destaque Regional gera informação e entretenimento para São Lourenço do Oeste e região. Nossa história começou no jornal impresso. Atualmente, também estamos nas plataformas digitais. Vem com a gente e fique bem informado sobre os acontecimentos no meio político, esportivo, policial e até no agronegócio. Estamos no www.destaqueregional.jor.br. A gente também se encontra nas redes sociais, tipo Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube.